Eu fiquei aqui, ouvinte querida, fazendo conta, prestando atenção nos discursos dos nossos políticos, e cheguei à conclusão de que é cedo para dizer. E a gente tem, aliás, peço desculpa, ouvinte querida, peço desculpa pela desinformação, e eu tenho responsabilidade nisso também. A Band News FM, a Rádio Bandeirantes, Band TV, o Band News TV também. Somos todos responsáveis por essa desinformação. A gente está dizendo que o governo Lula tem 37 ministros. Eu acho que é cedo para dizer isso, Fabio. Ele tem 37 autoridades empossadas no cargo de ministro. Isso é verdade. Isso a gente acertou. Isso a Band News FM não errou. Aliás, a imprensa brasileira tem dado esse número, mas dado 37 ministros ou ministras. Mas o que temos são 37 pessoas empossadas no cargo à frente de um ministério. Agora, para saber se é ministro ou ministra mesmo, saber se é ministro, aí precisa saber se manda alguma coisa. Então, eu acho que ainda é cedo para dizer que nós temos 37 ministros. Tem lá uns caras que pegam uns carros, né? Pode pedir uns aviões para viajar. Ou eu quero ir para São Paulo. Agora eu quero ir para o Rio. Isso tudo pode fazer. Agora, é ministro de verdade? O que é ministro de verdade? Independente da pasta ser uma bobajada, né? Por exemplo, ministro da pesca. Pelo amor de Deus, né? Não precisa. Mas tudo bem, tá lá. Ele vai mandar botar os peixes no anzol, botar as minhocas no anzol, pegar uns peixes. Se ele fizer isso, ele é ministro da pesca, ainda que a pasta dele não fosse administrativamente necessária. Mas você pega, por exemplo, essa tal Daniela do Vaguinho, essa daí já está com cheiro de ex-ministra. Que é impressionante. Eu fui olhar a formação dela, o cargo público que ela exerceu foi na secretaria, foi na gestão do marido dela quando era prefeito, né? E ela virou ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho. O Vaguinho é o marido. E aí já começou a aparecer um monte de denúncia de envolvimento dela com camaradas que são ligados à milícia. Já virou aquela coisa horrorosa. Você fala, isso aí, mas não dura. Daniela do Vaguinho, acho que não dura. Mas tudo bem, tá lá. Essa daí, portanto, gasta o tempo dela soltando nota, explicando que ela não é aquilo que estão dizendo que ela talvez seja. Em vez de estar discutindo como implementar políticas que fomentem o turismo, como fazer com que turistas estrangeiros queiram vir para o Brasil, ela está soltando nota explicando com relação à informação publicada no veículo tal, segundo a qual eu venho a público negar veementemente qualquer ligação com a milícia e tal. Só faz isso. Deve ser um inferno. Mas, portanto, essa aí não está ministrando. Essa aí, a Daniela do Vaguinho, não está ministrando. Aí a gente vai para dois nomes. Pô, primeira grandeza, gente. Primeira grandeza. Geraldo Alckmin e Simone Tebet. Eles são ministros. Ou seja, eles têm poder. Tem uma caneta na mão deles lá. Assina um monte de papelucho. Mas tem poder. A Simone Tebet reforçou, ou relativizou, porque ao relativizar reforçou também, as diferenças que ela tem com Fernando Haddad. Esse é um super-ministro. Olha, para a gente ver como o Paulo Guedes era um ministro forte. Paulo Guedes tinha 4 pastas debaixo dele, que agora, né, viraram 4. A dele mais 3 pastas, que foram para outros camaradas. E mesmo assim, o Fernando Haddad, que aliás, outro dia eu chamei de Paulo Haddad. Chamei de Paulo Haddad. Nosso colega Douglas Santucci, chefe de reportagem, observou que eu chamei o Fernando Haddad de Paulo Haddad. Nem Paulo Guedes, nem Fernando Haddad, mas de Paulo Haddad. Mas a gente vê aqui, o Fernando Haddad, mesmo com uma parcela da força, da potência, do cargo de Paulo Guedes, ainda assim tem uma força incontrastável. Quem são os ministros Geraldo Alckmin e Simone Tebet hoje?
gente que faz discurso, mas que não manda nada. Até agora, você fica olhando, você vê que é gente que foi montada no ministério, foi colocada no ministério por causa de uma conveniência. Simone Tebet queria a pasta do Bolsa Família. Eles falam, não, né? Ainda bem não. Aí deram uma pasta para ela que não tem nada para fazer. Simplesmente não tem nada para fazer. Integrar conselhos, comandar o IPEA, cuidar do orçamento. Como cuidar do orçamento? Ela que vai controlar o orçamento? Ela vai controlar o orçamento? Não vai controlar o orçamento. A Simone Tebet vai ser a gestora do orçamento? Não vai. Não vai. Quem manda no orçamento é quem manda na torneira, na boca do caixa, que é o Tesouro Nacional. Que está onde? Fernando Haddad. Quem manda no orçamento, quem manda no país, quem manda no ministério e tal, é quem controla a entrada de dinheiros, ou seja, a Receita Federal, que está ligada a Fernando Haddad. Ou seja, é o Fernando Haddad. É o Fernando Haddad. Estão falando em tirar o COAF, né, do Banco Central. E mandar para onde? Ministério da Justiça? Não. Fazenda. Fernando Haddad. Então, a gente vê que o Haddad, mesmo com uma parcela da força do Paulo Guedes, manda muito. Simone Tebet ontem tomou posse festejada, prestigiada. Aliás, essa palavra, prestigiado, é muito boa, sabe, Fábio? Se você ouvir a seu respeito. E o Fábio França, como é que tá lá na rádio? Você está prestigiadíssimo. Você fala, é melhor eu procurar emprego, fazer meu currículo. Toda vez que um ministro se disse que ele estava prestigiado, na semana seguinte ele caiu. É impressionante. O Palocci viveu isso, Antônio Palocci, que foi um super ministro, eu me refiro a ele, porque ele foi um super ministro da Fazenda, poderoso pra caramba. Aí teve lá os problemas dele, a certa altura, como é que tá o Palocci? Não, tá prestigiadíssimo. Dali uma semana caiu. Qualquer um, mas sempre foi assim. Prestigiado, cai. Prestigiado, cai. A cerimônia de posse da Simone Tebet foi prestigiada, ou seja, essa palavra não quer dizer muita coisa. Quer dizer o seguinte, o empresariado, os políticos, os caras integrantes do Poder Judiciário, eles olham para Simone Tebet e falam, é melhor a gente ir na posse. Putz, e se a gente não for na posse? Vai que essa mulher manda. Vai que ela vira alguém. Vai que ela vira candidata amanhã. Eles vão lembrar que eu fui na posse. Então eles vão tudo na posse. Mas se a gente olhar o que está lá hoje, ela não manda coisa nenhuma. Pelo menos por enquanto. Vai mandar fala grosso, né? Porque ela fala grosso, fala firme. Mas mandar é você assinar alguma coisa relevante para o país e essa coisa acontecer. Porque você assinar e não acontecer, você não manda. Você assinar um monte de coisa que não é relevante e as coisas acontecem também não importa, porque você está mandando em nada. Tipo o ministro da Pesca. Ele vai mandar o pirarucu voar, pular. O que ele vai fazer? Aliás, o Brasil tem uma produção de pescado muito importante. Muito importante. Cada vez mais importante. Mas a gente não conquistou isso no período em que a gente teve Ministério da Pesca. A gente conquistou isso no período em que a gente teve rios e mares. Aí como a gente tem rios e mares, então o peixe está lá. Não é porque tem o Ministério da Pesca, né? O Ministério da Pesca não multiplica peixes, né? Pelo menos não por enquanto. Então, a Simone Tebet, ela não manda. O Geraldo Alckmin é igual a Simone Tebet. Com um agravante, ou não é nem agravante, né? Com a vantagem a favor dele, porque a Simone Tebet não é nada, né? Ela é ministra, mas ela não é senadora, ela não é mais nada. Então, ela é de lá para casa, se não der certo. Mas o Geraldo Alckmin não, é de lá para o Palácio do Jaburu, onde ele mora, residência oficial, de lá para a sala onde ele despacha na vice-presidência da República. Então, ninguém pode mandar ele embora, né? Pode mandar ele embora do cargo de ministro da Indústria e Comércio. A gente chama da Indústria e Comércio, mas o nome é Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. MIDICS. Mas fala em Indústria e Comércio, que é o que todo mundo sabe, MIC. Mas ninguém fala MIC, não faz sentido. Mas enfim, aí o Geraldo Alckmin tem debaixo dele o quê? 2 petistas graúdos, poderosos. Jorge Viana, na poderosa agência
de Promoção de Exportação, a Apex, e a Luiz Mercadante. Vamos combinar, quem é que quer brigar com esses caras? No BNDES. Quem é que vai brigar com esses caras? Então a posse do Geraldo Alckmin foi hiper concorrida, mas veio, nossa, tinha empresário, tinha político, tinha poder judiciário, tinha tudo. Até porque ele é vice-presidente da República e a gente sabe para que serve o vice-presidente da República, em que circunstâncias o vice-presidente da República passa a ter um valor inestimável. Itamar Franco está aí para provar, José Sarney está aí para provar e Michel Temer está aí para provar, né? Quando necessário, são acionados. Então, sempre é uma expectativa, uma perspectiva de poder. E está lá. Então, se ele fosse o ministro da Pesca, ela seria uma posse concorrida. Mas o fato é que ele fala em fazer coisas que dependem do Fernando Haddad. Tudo depende do Fernando Haddad. Não se faz nada nesse governo que não dependa do Fernando Haddad. Então, ele é um ministro poderoso. Ele é um ministro de verdade. Os outros a gente tem que ir testando. Então, eu só chamo a atenção para o fato de que dizer que tem 37 ministros é um exagero. Até, olha, o presidente Lula pode até usar essa informação. Olha, estão dizendo que eu tenho 37 ministros. Não é verdade. Eu impulsei 37 pessoas nos ministérios. O tempo vai dizer se eles são ou não ministros. Aliás, rolando tinha uma reunião marcada, né, Fábio, para hoje, do presidente Lula, com os 37 ministros, os líderes e tal. Olha só como é que é, né? Quantas pessoas, você botar 40 pessoas numa sala para fazer uma reunião da cúpula, 40 pessoas na cúpula, vê se tem cabimento ter 40 pessoas na cúpula. Mas é isso. Então, vamos olhar. Peço desculpas por a gente afirmar que temos 37 ministros. Vamos observar, porque os ministros podem ter um tamanho tão pequenininho, mas tão pequenininho, que a gente não vai precisar prestar atenção no que eles dizem. A gente vai descobrir que eles não fazem nada que interessa. Aí a gente vai selecionando o joio do trigo. No trigo, o número de ministros que vale a pena acompanhar e conhecer. No outro, aquele grupo que a gente sabe que existe em tudo que é governo, de gente que para quem não se tem que dar ouvidos.